Bem-vindos a mais uma Evangelioterapia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da festa de núpcias. Eu vou ler a parábola e depois eu vou explicar para vocês o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. Que Jesus falava, por parábolas, para que a gente depois tenha um entendimento do que ele quis dizer com ela. Vamos lá. A parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda, através de parábola, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele, então, enviou outros servos, com ordem de dizer aos convidados de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto, vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. Ides, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou e, em seguida, para ver o que estavam à mesa, e percebendo nela um homem que portava a veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai suas mãos e pés, e atirai-os nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, através dessa parábola, Jesus quis nos mostrar um ensinamento. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tinha alegria e felicidade, com essa festa de núpcias, Pelos primeiros convidados, ele faz alusão aos hebreus, a quem Deus primeiramente chamava ao conhecimento de suas leis, E envia os profetas, que seriam as pessoas que foram buscar eles. E seguiram a estrada do Senhor, são os profetas que vinham exortá-los a seguirem a estrada da verdadeira felicidade. Mas pouco se ouviu suas palavras e suas advertências foram desprezadas, Muitos até foram massacrados como os servos da parábola. Então, na parábola, ele se refere aos profetas, Os convidados que se desculpam por ter de cuidar do seu campo e do seu negócio são símbolo das pessoas do mundo, que, absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. Então, são as pessoas que não dão importância que deve ser dada, às coisas do céu. Então, ele fala também assim, o Senhor, vendo isso, fez que fossem convidados todos que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Então, o que dá pra gente entender com isso, Que a palavra de Jesus seria pregada para todos os povos. E que eles tinham que aceitar ou não, E conforme esses povos aceitassem ou não a palavra de Jesus, eles seriam admitidos na festa, em lugar de primeiros convidados. Então, eles seriam os escolhidos, Conforme eles aceitassem a palavra. Então, não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar portando a veste nupcial, isto é, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nessas palavras. Preste muita atenção, as palavras. Fora da caridade não há salvação,
Mas entre todos os que ouviram a palavra divina, quão poucos há que a aguardem e a aproveitem. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então aqui mostra pra gente, né, que não basta a gente ser convidado, né? A gente tem que ter atitudes para ser escolhido também. Então, não basta a gente estar à mesa para tomar parte desse banquete celeste. É preciso que a gente tenha condição de vestir a veste nupcial. O que seria essa veste nupcial? Ter a pureza de coração, né? Ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Então, o que a gente tem que estar analisando no evangelho de hoje é que a gente precisa de prestar bastante atenção nas nossas atitudes, né? Para ver se nós seremos os dignos de ser escolhidos, né? Então, fazer tudo o que é possível e tiver ao nosso alcance para a gente ficar cada dia mais próximo de ser escolhido, certo? Então, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Essa é a parábola de hoje do nosso evangelho e espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Francisco Cândido Xavier, conhecido carinhosamente no Brasil e no mundo como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, uma pequena cidade de Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Desde muito cedo, relatava que via e conversava com os espíritos. Com apenas 5 anos, perdeu sua mãe e foi entregue aos cuidados de sua madrinha, que lhe maltratava sob a alegação que o menino tinha o diabo no corpo. Mas, em várias oportunidades, ouviu sua falecida mãe dizer que enviaria alguém para reunir novamente os irmãos. E como um verdadeiro anjo, Cidália Batista, a segunda esposa de seu pai, reuniu e fez aumentar ainda mais a família. Em 1927, com 17 anos, Chico perdeu a boa madrasta e teve que lidar com os transtornos mentais de sua irmã, causados por um processo de obsessão espiritual. Foi por isso que Chico iniciou seus estudos sobre o espiritismo e logo deixou de ser católico. Trabalhou ainda como vendedor, operário fabril e datilógrafo. Em 1959, sob orientação de seus mentores espirituais, mudou-se para Uberaba, iniciando suas atividades mediúnicas em reuniões da Comunhão Espírita Cristã. A cidade de Uberaba começou então a receber inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e do exterior. Seu trabalho consistia na divulgação da doutrina e em tarefas assistenciais, prestando esclarecimentos e dando conforto àqueles que o procuravam. Eu digo que eu sou muito feliz e a mediunidade só me deu paz, felicidade, alegria e muita vontade de viver para trabalhar. Por meio da mediunidade, psicografou mais de 450 livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Hoje, ele é considerado o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história e sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros para instituições de caridade. Também fez a psicografia de cerca de 10 mil cartas e nunca cobrou um centavo dos destinatários. Chico recebeu muitas homenagens quando vivo e também depois do seu desencarne. Em 2000, ganhou o título de Mineiro do século XX em um concurso realizado pela Rede Globo Minas. E em 2012, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos pelo concurso de mesmo nome realizado pelo SBT e pela BBC, que teve como objetivo eleger aquele que mais fez pela nação e se destacou pelo legado deixado à sociedade. Ainda encarnado, Chico anunciou sua vontade de morrer num dia em que o Brasil estivesse em festa. Torcedor declarado do futebol brasileiro, no dia 30 de junho de 2002, talvez querendo aproveitar a oportunidade, enquanto o país comemorava o pentacampeonato,
Sem fazer alarde, Chico teve uma parada cardíaca e desencarnou aos 92 anos. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, mais de 120 mil pessoas acompanharam seu velório.